Olá, aqui Marcelo Rosa e você. Um abraço a todos e vamos falar um pouquinho sobre perguntas que me fizeram muito e muitos clientes também me pediram para falar sobre a parte da reserva de novo e dos problemas que ocorrem quando a pessoa está muito emotiva, ela está com problemas emocionais que muitas vezes faz com que a pessoa não só se endivide, como compre demais. Um exemplo, vai no supermercado, muitas vezes não se alimenta primeiro, chega lá e compra uma porção de besteiras. Depois vê que muitas coisas daquelas que ela comprou e se endividou, que geralmente é no cartão de compras, ou a prazo, ou até mesmo no débito, mas esse dinheiro de repente poderia ter sido usado de uma forma mais inteligente. E isso são tudo gatilhos emocionais, coisas que a gente às vezes nem sabe o motivo. Muitas causas de separações, desentendimentos, são feridas que às vezes elas cicatrizam, mas quando você se aproxima ou de certas pessoas ou novas pessoas falam de assuntos que abrem essa ferida, você, sem saber o porquê, você reage de uma forma que você às vezes nem se conhece. Você, pô, por que eu fiquei desse jeito? Então isso acontece nas nossas vidas, tá? Não é porque eu sou um treinador, um coach, que eu trabalho com desenvolvimento, que a gente também não se pega às vezes errando. Isso sempre vai fazer parte da humanidade. O que a gente pode fazer é procurar ver, procurar entender essas dores, evitar alguns confrontos, se possível, ou resolvê-los num tratamento, com desenvolvimento, com leituras, e você procurar saber de verdade qual foi o ponto que causou essa dor. E isso ocorre também em dívidas. Muitas vezes você tem muitos desejos, né, por uma vida às vezes difícil no passado, você pega e começa a querer tudo de uma vez, e não é assim que funciona. Você acha que de repente, porque você começou a trabalhar e aí você começou a ter um bom salário, você pode comprar tudo, vira uma compulsão. Mas de repente, quando você vê, você está completamente enrolado, porque não fez um cálculo, você não percebeu que não é dessa forma que você vai se sentir uma pessoa rica ou bem realizada. Isso são desejos e recompensas momentâneas que fazem com que você ache que naquele momento é a sua felicidade. Compra de carro, motos, casa, objetos de casa, coisas que na verdade são supérfluas, que é só assim, como que eu vou te explicar? É uma forma de você se recompensar de uma forma errada, porque depois, se você de repente não consegue pagar, ou você se vê numa situação que você estava no início acostumado a sobrar e não sobra, o que te acontece? Você começa a ficar desesperado. Você começa a ficar desesperado também. Então você começa a ver que são sentimentos e que te pedem recompensas que você às vezes não pode dar, e por você não conhecer um pouco você, as suas deficiências, seus traumas, você cede a esses desejos. Isso eu falo também no sexo, em bebida alcoólica, o que tinha que ter nas escolas, desde o início seria uma educação, psicólogo, saber qual é a tua aptidão para negócio, mas hoje as escolas ensinam o quê? Você ser empregado, não te dá uma educação financeira, faz com que você vá ganhando notas por você gravar, decorar algumas coisas, e não é assim que a vida funciona. A vida é feita de você entender qual é a sua aptidão, ou você se tornar, treinar para uma coisa que você veja que você vai gostar de fazer, e não você ficar gravando e tirando notas por aquilo que você memorizou. Não é assim. Isso deveria mudar, deveria implantar educação financeira, chamar grupo de pessoas que tivessem profissões, vários tipos de profissões, para em grupo, sentado numa mesa redonda, ou oval, retangular, que falasse sobre negócios, como eles fizeram, para que cada um dos alunos ou integrantes desse grupo visse se eles
tem aptidão para algum tipo de profissão daquela, porque nenhum desses caras mais famosos, né, nenhum desses homens que hoje são falados, foram feitos só por escolas. Não sou contra estudo, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando que devia implantar. Eu falo que o conhecimento, para que você tenha uma vida mais regrada, mais feliz, com sucesso, não é só o dinheiro, mas é você fazer realmente aquilo que você gosta, é aquilo que você realmente deseja e não se torne uma obrigação. Quantas pessoas a gente vê infelizes e não são bons profissionais porque quando entraram na profissão, entraram por causa do salário. E hoje se vem tendo que se arrastar às vezes, ou muitos abandonam o serviço pelo simples fato de não ter aptidão por aquilo. Foi só conselho de pessoas de mentalidades totalmente equivocadas, achando que é só o salário que é importante. E não é, às vezes você pode ser um educador, um treinador de educação física, você é um profissional da área e você é muito feliz por aquilo. Você tem outros meios de ganhar dinheiro, porque também nós temos que ter estratégias inteligentes para que a gente possa aumentar os nossos ganhos com aquilo que a gente ama. Hoje tem possibilidade disso. Antes não tinha. Então, se a gente for parar para pensar, quantas pessoas hoje acordam cedo, têm uma vida sacrificante, pegam conduções lotadas, voltam, estão cansados, não tem tempo de fazer um estudo diferente, não conseguem se entender, tem conflitos dentro de casa, mas no outro dia tem que acordar 4 e pouca, 3 e pouca, 5 e pouca da manhã para ter que levar o sustento todo mês para casa. Olha quanta infelicidade, e às vezes as pessoas são gratas por isso, mas elas não estão felizes. Não estou falando de todas, mas uma boa parte da população, porque não teve tempo de pensar, não tem tempo de analisar, vivem endividadas, com vários tipos de problemas dentro de si, com medo de às vezes ficar desempregado, porque na visão ele só tem aquilo ali. Ele não consegue, às vezes, pela rotina de vida, por você estar alienado mesmo, você só pensa em ser empregado. E no Brasil, em todos os outros países, deviam, eu não falo que alguns já têm, mas outros não, implantar para as pessoas possibilidades delas também empreenderem. Às vezes tem tantas pessoas de talento que não sabem, porque não tiveram uma direção para esse caminho e acham que para ficar rico só ganhando na loteria ou ganhando muito bem, mas esquecem que a administração, né, é muito importante. Você ter, como eu sempre falo, o seu colchão financeiro, você prever certos acontecimentos, não que a gente consiga prever todos, mas uma boa parte dele para que você não se pegue de calça riada, não sofra mais. Muitas vezes está só com aquela renda comprometida e vem uma doença, alguma coisa que interfira de verdade na sua vida, tanto diária como financeira, que é também motivo de muitas separações. Então, vamos refletir um pouco sobre o que é colchão financeiro. Colchão financeiro é o teu salário, tudo que você gasta, né? Quase o seu salário da maioria da população, que é dívidas, aluguel, conta de luz, de água, internet. Você tem que ter essa soma, né? Pelo menos, se tem carteira assinada, de 3 a 6 meses, pelo menos. Tá? E se você não é autônomo, 1 ano, porque você vai ficar realmente muito mais tranquilo, porque se der um revés, algum acidente, você tem essa reserva sem mexer no teu planejamento mensal. E depois dessa reserva que você pode pensar em querer montar alguma coisa, ser autônomo, vender alguma coisa que seja fora do seu trabalho. Até você, de repente, se tornar um mega empresário e largar o formal, a CLT. Mas de cara fica essa dica, pense, meditem, que é importante que todo ser humano tenha, antes de fazer dívida, essa reserva. Ela te livra de muito sofrimento, de cobranças na porta, de pessoas falando mal de você. E eu sei que a maioria da população, elas não fazem isso porque elas gostam, é porque não ensinaram isso nas escolas, que não ensinaram para os nossos pais para que eles nos ensinassem. Se tem algum, é muito difícil. Então a gente vive nesse martírio programado, na verdade, para esse tipo de vida, ok?
Curta o canal Marcelo Rosa e Você. Esse canal fala sobre principalmente desenvolvimento pessoal, fala sobre finanças, educação financeira. E dê aquele like pra gente, porque isso ajuda outras pessoas também a desenvolver seu mindset, a desenvolver a sua mente. E se você quiser comprar livros, tem na descrição também, eu vou deixar na descrição livros importantes para que você comece, quando tiver uma hora, leia três páginas, 4 páginas, mas que você comece a mudar, né, a sua forma de agir com o dinheiro. Ele é muito bom quando ele trabalha a nosso favor, mas como patrão ele é horrível, ele é péssimo, porque ele faz a gente, às vezes, muitas pessoas tomar atitudes que não querem porque estão endividadas. Um abraço e até o próximo vídeo.